Irmãos e irmãs, hoje é domingo, terceiro do tempo do Advento, dia 13 de dezembro. Também hoje fazemos memória de Santa Luzia, ela que nós costumamos invocá-la como protetora da visão. Por isso queremos também ter presente todos aqueles irmãos e irmãs que precisam da saúde para os seus olhos. Ouçamos as palavras do Santo Evangelho para este dia, do evangelista São João. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este domingo, o terceiro do tempo do Advento, é chamado Domingo Gaudet, ou seja, Domingo da Alegria, razão pela qual deixamos de lado o roxo para usarmos a cor rosa. É, de certa forma, para também nos encorajar e fortalecer de que aquele que virá para nos trazer a salvação está já se aproximando, e reforçar ainda mais aquele convite à vigilância. A partir de hoje não diremos mais o Senhor virá, mas sim o Senhor vem, visto que a sua chegada está iminente. Mais uma vez, o Evangelho nos propõe um anúncio que fez João Batista acerca de Jesus, embora hoje seja sob a ótica do evangelista São João. E hoje há um aspecto que fica ainda mais em evidência acerca da missão de João Batista: o incômodo. João Batista era alguém que incomodava. Numa canção já um pouco antiga da nossa igreja, nós cantávamos que comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Então, já neste início, eu lanço também uma pergunta para a nossa reflexão: o quanto nós, como cristãos, temos incomodado, no bom sentido da expressão? Naquele momento específico, João Batista incomodava porque a hierarquia religiosa não gostava nem um pouco de ouvir falar da chegada do Messias, por mais contraditório que isso possa parecer. De fato, um dos objetivos do Messias, quando ele chegasse, seria justamente reformar as instituições religiosas da hierarquia daquele tempo. Logo, qualquer um que fizesse o anúncio do Messias, ou ainda que se identificasse com o Messias, porque no tempo de Jesus apareceram vários dizendo que era o Messias, incomodavam profundamente as autoridades daquele tempo. Mas, apesar de tudo, João não se deixou abalar, continuou incomodando. Tanto é que sua pregação lhe rendeu o martírio, como nós conhecemos bem a história. João, assim começa o Evangelho de São João, foi um homem enviado por Deus. E aí é que está o segredo para o êxito da missão de João Batista. O agente daquela história era Deus. Deus havia escolhido aquele homem e o enviado ao mundo para uma missão concreta. Isso é muito próprio da lógica divina ou do modo de Deus trabalhar. Deus gosta de agir assim, chamando homens, confiando-lhes uma missão e, através deles, intervindo no mundo. Deus não precisa de nós, até porque nós dizemos Deus é todo-poderoso, portanto Ele não tem necessidade de nada, mas desde sempre
Ele quis contar conosco. Ele quer contar com a minha ajuda, com a sua ajuda, para tornar o reino presente. João Batista tinha tanta certeza de que a sua missão era exercida por mandato de Deus, que ele sequer aceitava se identificar com alguém. Nem com o Messias, porque de fato ele não era, nem com Elias e nem com o segundo Moisés. João não aceitava que pudessem lhe atribuir alguma função que pudesse centrar a atenção nele e não em Deus. João não buscava a sua glória ou a sua afirmação. Aliás, não era sequer em seu próprio nome que ele falava, conforme ele mesmo dizia. A sua missão era dar testemunho da luz. E é para esta luz, segundo João Batista, que os holofotes deveriam ser apontados. É por isso que João, muito sábio, se identificou apenas como uma voz. Voz é o meio que nós usamos para comunicar uma mensagem para alguém que esteja nos escutando. Mas a voz precisa necessariamente de alguém para se realizar. A voz não existe por si mesma. Voz não tem rosto, é anônima e ela passa despercebida. O que importa é, de fato, o que a voz está transmitindo, portanto, o conteúdo da mensagem. É a mensagem em si e não a voz que realmente interessa. Embora algumas tonalidades de voz costumam, às vezes, nos chatear um pouquinho. Mas o que importa é o conteúdo da mensagem. E esta é a peculiaridade de João. A todo momento, João direcionava tudo para Deus. Ele tenta passar por este mundo, não chamando a atenção para a sua pessoa, mas sim para Jesus, o Cordeiro de Deus que estava no mundo. Nesse sentido, João Batista também nos inspira a sermos aquelas pessoas que com a nossa presença também incomoda. Mas incomodamos-nos com as situações que estão à nossa volta e que, por sua vez, estão indo na contramão daquilo que é o Evangelho. Certamente, essa nossa postura pode render muitas críticas, perseguições, mas isso tudo também é próprio da condição de discípulo e de seguidor de Jesus. E nós, especialmente nos nossos dias, precisamos assumir esta tarefa. E isso, claro, a gente deve fazer de bom grado, convicto de que está exercendo a missão de cristão e também de batizado. Infelizmente, hoje falta muito esse caráter de defesa da fé quando nós temos oportunidades. Às vezes criticam Jesus Cristo e criticam a igreja e a gente, para não perder a amizade, se cala. Simplesmente ouve e fica omisso, o que também é bastante sério. Lembremos-nos que é próprio da vocação de todo profeta duas dimensões importantes, que é o anúncio e, ao mesmo tempo, a denúncia. Por isso é importante que a gente se volte a nós mesmos e se pergunte: quando na minha família, na minha comunidade, no meu ambiente de trabalho, enfim, onde eu passo, eu percebo que algo está errado, caminhando em direção contrária do Evangelho, qual é a minha postura? Como eu reajo? Anunciar e denunciar o erro ou me conformar a este erro? Muitos de nós hoje não percebemos na contradição em que nós mesmos caímos. Quando nós dizemos, por exemplo, que o mundo não tem mais jeito, que as coisas estão perdidas, que não voltarão a ser mais como eram, qualquer coisa nesse sentido, mas a gente também para o carro na vaga de deficiente. A gente fura a fila se tem oportunidade. Se a gente está sentado no banco de deficiente no metrô, a gente faz de conta que está dormindo, para não ceder o lugar para um idoso que entrou. E por aí vai. Joga lixo na rua, enfim. São pequeninas coisas, mas que também vão se tornando grandes, se pensarmos que por detrás disso está o fato de que, ao invés de nós nos incomodarmos com as coisas, a gente, na verdade, se conforma a elas. Um dos cantos mais belos do tempo do Advento, que nós estamos celebrando, inspirado no livro do profeta Isaías, diz: das alturas orvalhem os céus e das nuvens que chova a justiça, que a terra se abra ao amor e germine o Deus Salvador. Eu tenho certeza que, como cristãos e católicos, é isso que todos nós queremos. E enquanto esse dia não chega, continuemos firmes na nossa missão, incomodando, sempre e sem medo. Ajude-nos a incomodar. Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo a você.